Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Canais 26 e 526 da NET e ainda também pelas redes sociais Facebook, YouTube e também no Instagram. Hoje eu recebo aqui nos estúdios o empresário Daniel Bump, ex-presidente da SIX, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, para um bate-papo sobre a situação da indústria, da economia como um todo, em época de Covid-19, com a pandemia do novo coronavírus. Nós já estamos há mais de 30 dias num regime totalmente diferenciado de isolamento, de distanciamento social ou distanciamento controlado, é o que vem pela frente a partir da próxima semana aqui no estado por decisão do governador do Rio Grande do Sul. Inicialmente eu peço licença aos senhores para poder retirar a máscara e termos uma comunicação um pouco melhor. Presidente Daniel Bump, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer. Acho que eu vou tirar também para o som não ficar tão abafado. A gente poderia até falar com a máscara, a gente já está tão acostumado a utilizá-la. Nós estamos a 1 metro e um pouco mais de distância também. E a vida da gente tem mudado bastante ultimamente, né? Então não dá mais para sair sem máscara. Mas tudo bem, vamos assim. Qual é a leitura, Bump, você na condição de ex-presidente da SIX também, como empresário, como estão a nossa indústria e a economia nesse momento de pandemia da Covid-19? Bom, o que a gente pode perceber é que a gente vai ter um mundo pós-Covid, né, e o mundo que aconteceu antes. Muitas relações comerciais, relações humanas se transformando, né? Passou a ser comum videoconferência, coisas que pareciam mais distantes, hoje elas se tornaram mais comuns na nossa vida, né? O e-commerce, que sempre vinha mostrando como uma tendência para o futuro, aquela coisa toda que a gente parecia que ele estava até um pouco distante, apesar de ele já ser uma realidade, incrementou demais na vida das pessoas, das empresas também, né? Uma transformação geral nesse sentido. O que a gente tem visto, a gente não está falando de uma crise no nosso país, nós estamos falando de uma situação que envolve o mundo todo, isso tem afetado todas as economias. Quem diria que há 10 anos atrás, aí, 15 anos atrás, falávamos que faltaria petróleo no mundo. Hoje, nesse exato momento, não tem onde estocar petróleo, todos os navios cargueiros, todos os tanques, todos os reservatórios estão lotados. Então há grandes mudanças econômicas. A gente acredita que haverá uma tendência de regionalização de negócios, de indústrias, né? Hoje a China produz uma parte considerável dos produtos industrializados para o mundo, né? Tanto para o mercado norte-americano como para a Europa, para a América Latina, para todos os países. Grandes indústrias se instalaram lá, trazendo os produtos para distribuição no resto do mundo, e a gente acredita que é uma grande oportunidade para os governos reverem algumas situações, tanto tributárias, quanto as situações de Ministério do Trabalho, para uma facilitação, para que as coisas girem, que o dinheiro gire nas economias locais. Essa seria uma grande diferença. A gente trabalhou durante muitos anos nessa globalização que acontece e ela não deverá voltar atrás, né? Mas estamos passando por um período... Mas uma globalização de uma forma diferente, exatamente, com outros meios. Exatamente. Hoje a informação ela está muito rápida, sim, nesse formato de globalização. Você veja que hoje todos os voos entre Estados Unidos e Europa, há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, que o presidente dos Estados Unidos cancelou todos esses voos
tu imagina a quantidade de pessoas que deixou de se deslocar entre Europa e Estados Unidos. Por que a gente cita Europa e Estados Unidos, né? Muitas pessoas também deixam de ir do Brasil para todos os outros locais do mundo. O turismo como um todo passa por um período muito difícil, que deverá ter uma retomada em breve, mas ninguém sabe precisar quando vai acabar essa situação. E quando a gente fala de vida humana, as pessoas têm muito medo, né? Porque eu não conheço ninguém que quer morrer. Tu quer morrer? Não. Pronto. Ninguém quer. Por isso que a gente usa máscara, toma todas... Adota protocolos e cuidados. Exatamente, todos esses cuidados necessários. Então vai acontecer uma transformação bastante grande na movimentação das pessoas. Certo. Bom, é tudo novo para um novo contexto. Ou seja, o que valia até o início de março, talvez hoje não esteja mais valendo na totalidade. Alguma coisa sempre vai acabar ficando. Se esperava, Daniel, um impacto tão forte dentro da economia brasileira e global com a própria Covid-19? Na verdade, a gente entende que isso está no começo, né? Porque a gente não teve ainda uma previsão de fim para isso. A gente não sabe quando vai ser a retomada. Por exemplo, todas as escolas do Brasil estão fechadas. Então imagina o consumo a menor de alimentos, por exemplo, nas refeições escolares. Temos situações de crianças que a sua única oportunidade de refeição era na escola, principalmente nas comunidades e em estados mais pobres ou famílias mais carentes. Isso era uma coisa muito importante. E hoje isso tudo está parado. Todo o transporte escolar, então toda uma cadeia de ensino que vem se transformando também, partindo para muita coisa nesse relacionamento que tu tá numa tela e a outra pessoa na outra tela, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma que estamos fazendo aqui. As videochamadas, áudio e imagem, videoconferências, né? Videoconferência. Então, é uma situação tão nova, tão inusitada, que ninguém estava preparado para uma situação dessa. É incalculável hoje a gente falar no que vai acontecer, porque a gente não sabe qual vai ser o nível de desemprego. A gente já tem visto, por exemplo, algumas lojas demitindo. Os Estados Unidos já demitiram mais nesses dias do que em toda uma década. Exatamente. Só no comércio os americanos demitiram mais de 1 milhão de pessoas. Falando especificamente nessa área, o que a gente tem visto é que o e-commerce cresceu consideravelmente, as lojas irão cada vez enxugar mais em função desse motivo, porque é aquilo que a gente fala, a gente não sabe como vai ser a retomada disso. O ser humano, por natureza, ele gosta de se relacionar com as pessoas, né? Uma experiência boa, você ir para os locais, ver, é um contato, é energia que a gente fala, que a gente gera, e esse contato é muito importante. Mas ninguém sabe como vai ser essa retomada de consumo, como as pessoas vão ver, porque primeiro a gente tem que atender as nossas necessidades básicas, né? Alimentação, saúde. Exatamente. E depois que você vai se preocupar com a troca da roupa, por exemplo, ou com outros bens de consumo durável, né, como uma troca de um televisor ou a troca de um automóvel, né? Primeiro tu tem que estar com essas situações supridas para depois pensar isso. Então, é um momento muito novo. Parece que o momento do pânico já passou, né? Porque a gente vê que já começa a ter uma contenção no mundo todo dessa situação, né? O epicentro disso foi a Itália, que teve todas aquelas mortalidades. Mais de 20 mil mortes. Principalmente ali na região de Milão, toda aquela... Vêneto. Aquela região que foi muito contaminada em função da própria relação que eles têm com a China. E então é uma situação super desagradável que a gente está passando e difícil de medir.
Então não se sabe exatamente até porque não hoje. se tem precedentes, né? Não se tem precedentes, o que tem são comparações lá da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. De uma gripe espanhola. Exatamente, essas coisas vieram acontecendo, né? Aconteceram, mas há muito tempo. O meio de comunicação não era como hoje, né? Porque hoje qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo, todo mundo já está sabendo e cria uma situação para aquela coisa que está acontecendo, né? Então é muito difícil porque não se tem uma bola de cristal, né? Com uma previsão do que vai acontecer. É inegável, Daniel, que nós vivemos uma fase de readaptação em praticamente tudo, readaptação na vida e na própria atividade laboral e produtiva? Não resta dúvida, né? Por as empresas que continuaram trabalhando, né? Principalmente as indústrias de alimentos, que são coisas imprescindíveis, supermercados e todas essas áreas, farmácia e também as pessoas de saúde, uma cautela enorme, um cuidado enorme com a higiene, as pessoas indo do trabalho e para casa, né? Às vezes a gente até se assustava, falando aqui da nossa região, pegava a estrada aqui para ir até Caxias do Sul, um deserto, uma coisa totalmente incomum aqui na rótula ali do Santa Rita, onde tem todas essas sinaleiras, lá na Tramontina, normalmente congestionamentos aí que a gente via, né, uma grande fila de automóveis e você passar lá por 10 para 7 horas da manhã e não ter um automóvel ou um ou dois automóveis, um fato raríssimo isso, que contribuiu para que São Paulo também tivesse o problema de poluição totalmente resolvido, com um ar totalmente puro. Então, a gente falava em matrizes energéticas com um problema enorme com o petróleo que iria faltar. Os Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil se investiu em usinas de etanol e hoje é muito mais barato você usar o petróleo do que extrair da própria cana-de-açúcar, do soja ou do milho, o etanol que é adicionado aos combustíveis, né? Nos Estados Unidos foram construídas muitas usinas para extração de etanol do milho que hoje estão paradas. Paradas. Então, são problemas em diversas áreas, todos os setores que você for mexer, você vai ver que aconteceu alguma descontinuidade de alguma coisa, né? Porque há uma adaptação a esse novo momento. Pega as empresas aéreas, por exemplo, como vai mudar essa situação? Quantas vezes a gente, pessoas aqui da nossa região, das empresas, nossas aqui, políticos, tinham que se deslocar a São Paulo ou a Brasília, às vezes saía de manhã cedo aqui das 3, 4 horas da manhã para pegar o avião, para ir a São Paulo, voltava no mesmo dia, né? Sim. E tiro curto. Ninguém, às vezes nem ficava sabendo, às vezes a minha mãe ligava, tu tá onde? Não, tô em São Paulo, tô em Brasília. Mas tô chegando agora de tarde já tô voltando fora, tinha um compromisso. E todas essas coisas, elas estão mudando nesse projeto de videoconferências, onde a gente tem participado de várias durante esse período, né? E principalmente do nosso setor, e a gente então encontra com pessoas de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, todas numa tela, todos falando, às vezes perde um pouco daquele contato do ser humano, mas é uma coisa que eu acredito que não volte mais atrás, porque é um ganho. É um caminho sem volta. É um ganho de tempo enorme. Sim. Quantas vezes a gente deixava de ir, tinha que ir a Porto Alegre, perde aí 2 horas de deslocamento, 2 horas e meia às vezes para ir, mais 2 horas, 2 horas e meia para voltar. Pô, e tu não tem mais essa perda de tempo, então tu tá ganhando tempo com esse tipo de coisa e facilitando as coisas. Essas são coisas que eu acredito que não retornarão. Claro que para casos mais específicos as coisas
continuarão nesse sentido. Mas há uma transformação muito grande na vida das pessoas. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida conversando mais com a liderança empresarial Daniel Bump, empresário da nossa cidade, ex-presidente da SIX, também é o nosso convidado no dia de hoje, que nos ajuda a fazer uma leitura do impacto da Covid-19. A TV Serra tem dedicado muito espaço para olhar estas manifestações também. Na volta, um pouco mais de como está a indústria hoje, o comércio, os serviços, o agronegócio e o comportamento econômico que a gente sabe que foi muito afetado. A gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia hoje aqui na TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. Esse programa também está na íntegra no nosso canal no Facebook. Vá lá, curta, assista e veja no momento que você tiver disponibilidade. E ainda também está no nosso canal no YouTube. É nosso convidado hoje o empresário, o ex-presidente da SIX Farroupilha, Daniel Bump. Daniel, como é que está a questão da indústria? Você tem um conhecimento grande da indústria. Nós tivemos decretos municipais, decretos estaduais restringindo a indústria. Primeiro fechou, parou tudo. Depois uma volta gradativa com um protocolo bastante grande de cuidado, de higiene e tudo mais. Como é que está a indústria nessa retomada? É tímido o andar da indústria no momento? Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa clara, que todos nós somos a favor da vida. Isso a saúde humana, ela é uma Está em primeiro lugar. É a coisa mais importante que a gente tem, né? O que acontece? E a gente precisa de trabalho, porque o trabalho gera renda, né? Que vai gerar o recurso financeiro para você poder se manter. O que aconteceu num primeiro momento? Houve um fechamento total da indústria. Então nós vamos... E de uma forma bem abrupta. Bem abrupta, ninguém estava preparado para uma situação dessa, porque foi uma coisa muito repentina que aconteceu e foi acontecendo e de repente para tudo. O que acontece? Relações comerciais foram cortadas. Então a gente tem, dentro da cadeia toda, a gente tem N exemplos para dar e todos, de alguma forma direta ou indireta, estão sofrendo. Vamos pegar qualquer ramo, vai ter problema. Vamos começar pelo representante comercial, que fica aí, vai ficar praticamente 30 dias sem
fazer vendas ou talvez fazendo alguma venda muito pequena, ele vai ter um problema no seu retorno financeiro. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos jogando várias situações para frente, né? É inevitável que vá acontecer um problema econômico nas contas públicas, pela falta de geração de impostos, e também muitos problemas de relacionamento comercial. Por quê? Nós temos empresas em diferentes momentos. Temos empresas que começaram uma semana, tem empresas que começaram há um mês, tem empresas que estão... E tem empresas sólidas que estão no mercado aí há 40, 50, 60 anos, que têm recursos financeiros, que têm acesso a recursos a bancos, que têm caixa para passar momentos. Mas isso não é um exemplo para todas as empresas. A grande maioria dos negócios do mundo é composta por pequenas empresas, e normalmente empresas familiares. E muitos laços foram cortados, algumas demissões aconteceram, como a gente já citou antes, em grande proporção. Quando a pessoa é demitida, mesmo que ela tenha um auxílio ao seu desemprego, ela tem por um período. Então, ela consegue manter a sua subsistência, mas o seu poder de consumo cai consideravelmente. Isso afeta como um todo a indústria. E essa é a grande pergunta. Essa retomada, como vai ser? Vai precisar toda uma readequação a esse momento. É inevitável que haja reduções nesse momento, porque a cadeia ela funciona perfeitamente quando tudo está funcionando. A indústria está produzindo, o transporte está entregando, é feita a entrega, vai para o estoque, vende, o cara paga e o dinheiro gira de uma forma nesse sentido. Em algum momento, quando tu corta em qualquer um dos elos isso, tu vai ter um efeito dominó. Tu imagina quando tu para praticamente tudo, porque as únicas, no primeiro momento, as únicas indústrias que continuaram a trabalhar foram as que estão ligadas diretamente a serviços essenciais à vida humana. A alimentação, por exemplo, que é um ramo. Que são os alimentos e toda uma cadeia que vem atrás disso, né? Que é o fornecedor de embalagens, que é o transporte, toda uma situação que está envolvida nisso. Mas isso a gente está falando de um percentual econômico. E aí a gente tem toda a situação aqui da nossa cidade, por exemplo, citando os exemplos das malharias, onde muitos das vendas, ou a sua grande maioria, vem através das pessoas que vinham aos shoppings, e isso foi cortado. Entendeu? O que acontece? Não é por mal, ninguém era um momento que a coisa tinha que ser feita, porque ninguém sabia exatamente a proporção disso. E quando se fala de um vírus, tu não tem como medir, porque ele anda, né? Então e muito velozmente. É uma situação muito delicada. A gente sabe que vai ter problemas gravíssimos em todos os setores, em todas as cadeias, alguns mais e alguns menos, né? Em função do setor que eles trabalham, mas é um momento que não é tão simples aí para a gente lidar. O comércio que nós temos hoje, esse modal de comércio, modelos de lojas de rua, tu acreditas que vai passar por uma grande transformação? Muitas lojas deixarão de existir? Isso é uma coisa que já vem acontecendo com o passar dos anos, né? Quem conhece a economia americana conhece do Amazon, que é um dos maiores comerciantes aí de produtos via internet do mundo, e tu começa a se acostumar com essas facilidades, que é aquilo que a gente falou antes da videoconferência, de não perder tempo, de ter que se deslocar até uma loja, e quando tu conhece o produto, tu acaba comprando por aí. Eu acredito muito em fragmentação de mercados, em nicho de mercados, né? Eu não acredito que as lojas irão desaparecer, né? Mas acredito que o e-commerce vai cada vez crescer mais. Isso é um processo que é inevitável. A gente já vê grandes lojas, por exemplo, diminuindo de tamanho, né? Porque o que tu faz? Tu fica ali com o mostruário dos produtos, caso o cliente queira conhecer, e
acaba comprando pela internet. Quantas vezes acontece pra gente, você vai na loja, quer comprar determinado produto e o próprio vendedor te diz, não adianta, não consigo fazer esse preço que está na internet. Compra pela internet. É melhor tu comprar pela internet. Pô, mas tu já tá aí. Então o próprio comércio vem incentivando que você compre isso. Agora, atrás de tudo isso, de toda essa situação, precisa de locais enormes para estoque desses produtos, precisa toda a logística, tem todo um stand-by de pessoas atrás disso, né? Pessoas lá para manusear o produto, para fazer a entrega, para receber o produto. Então é uma cadeia enorme também que se gera atrás disso, porque tu tira o vendedor aqui da loja, mas lá atrás tem toda uma cadeia que precisa fazer a suplementação para que o produto chegue até a casa das pessoas. E a questão dos serviços, o ramo dos serviços e do agronegócio, também tem uma incisão muito grande em cima? Com certeza, os serviços a gente pode perceber quanto a gente tem digitalizado de documentos, mandado por e-mail e se passou a não ter esse relacionamento, quantas coisas foram enviadas a foto, tá assim, o que eu faço aqui, uma série de coisas nessas relações, principalmente de equipamentos, onde nesse primeiro momento se cortou qualquer relacionamento de pessoas externas vindo para a indústria e máquina quebra, as coisas vão estragando, precisam de manutenção. Então acontece todo um relacionamento novo nesse sentido também. Quanto à área de alimentos, ela passa por algumas transformações, algumas aprimorações, mas ela está num formato bem consolidado que vem há anos aí, onde praticamente os supermercados fazem a grande parte disso. Agora, o que acontece? O supermercado começou a fazer essa teleentrega, né? Começou a você mandar aí por WhatsApp o seu pedido e ele vai na sua casa ou por entregar. Aplicativos. Os restaurantes fizeram isso muito bem, estão fazendo, né? Então vai acontecer o nicho do mercado, isso que vai medir o comportamento das pessoas. Quanto dessas pessoas retomam a vida normal, vão querer ir ao restaurante, ao próprio supermercado, e a gente tem visto filas enormes nos supermercados, né? Por causa da quantidade de pessoas que podiam entrar. E em função disso, muitas pessoas também passaram a fazer seu não vou ficar lá na fila, eu já sei o que eu quero, eu vou mandar que entregue. Então há uma mudança de cultura na vida de todos nós, com certeza. Bom, tem setores que estão sofrendo mais. O impacto da Covid-19 pega todo mundo. Uns mais, outros menos. Quais são os mais prejudicados na tua visão? Olha, o setor de turismo, com certeza, é um dos setores que tem sofrido muito, né? Porque os hotéis sem receber as pessoas, empresas aéreas aí que fazem esse deslocamento, empresas de ônibus, né? Que levavam, vamos pegar na nossa região aqui, pessoas que iam para Gramado. A quantidade de brasileiros que vinham lá do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, paravam no aeroporto, pegavam um ônibus, iam para Gramado ou mesmo para Farroupilha, para Bento, né, para toda a nossa região, e essa cadeia foi parada. Então, esse é um dos setores aí que teve tem um grande problema, né? Inclusive, eu conversei no programa anterior com o presidente do SEG, Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho, o Vicente Perini, e ele coloca drasticamente que o setor da hotelaria está tendo um prejuízo de 95% a 100% e diz que de 20% a 30% das empresas de gastronomia e hotelaria vão fechar e projeta uma demissão aí também nessa hora. Então é um setor que, como é que você vai fazer turismo se não tem companhia aérea, se as orientações é para você ficar em casa e evitar aglomerações? Complicado, né? Não, isso é uma coisa que ela parou. Simplesmente parou. E hotéis fechados, né? Então isso, tu tá lá com a estrutura, você tem todos os funcionários que tem que ser pagos e tu não tem a entrada financeira, que é o turista que vem para se hospedar. Então foi uma coisa assim sem precedentes, que é difícil ainda nesse momento a gente medir todas as consequências
nos mais diversos setores. Daniel, já encaminhando a nossa conversa, o que se teme, embora a gente não tenha bola de cristal, mas tu falas também de que nós vamos ter um impacto econômico muito grande, é a quebradeira que pode vir pela frente, muitos negócios fechando, indo à falência, em outras palavras, e aí eu te pergunto, a ajuda que o governo federal tem sinalizado e disponibilizado até o momento, ela é boa, ela é muito pouca, ela é insuficiente, é um começo? Qual é a tua leitura? É imprescindível nesse momento que os governos apoiem as empresas, porque quem mais movimenta dinheiro na economia através da arrecadação de impostos é o governo. O que nós precisaríamos é que, de fato, os governos se reinventassem. Porque é uma carga muito grande que o país tem, né? Uma carga tributária muito grande, e nós precisaríamos que isso acontecesse de fato. A gente sabe o quanto é difícil que isso venha acontecer. Nós vamos ter uma quantidade de desemprego considerável e dinheiro que deixa de circular na economia, ele afeta a todos. Isso sempre foi assim, né? Porque a economia, para andar bem, o dinheiro ele tem que circular, e ele só circula quando as pessoas têm emprego e têm uma vida normal. Esse dinheiro que tem se mostrado disponibilizado pelo governo federal é muito importante, muitas pessoas vão ter a capacidade de ao menos se alimentar com isso. Agora nós vamos precisar de mais atitudes governamentais aí para que a coisa não piore muito do que ela já está, né? Então, nós vamos precisar de muito apoio no sentido de parcelamento de impostos, fazer um esforço para que não se demita, porque, como eu já falei antes, trabalho é vida, não existe outra forma de se gerar riqueza, de se gerar retorno financeiro no mundo sem trabalho. Então, é a moeda de troca. E esse trabalho, ele te remunera para te comprar as tuas coisas no mercado, né, ou na farmácia, ou em qualquer lugar, e que vai retroalimentar todo um sistema. E é isso que a gente não pode deixar que caia muito. Que quando tu corta esse círculo, né, de trocas, é isso que prejudica muito a vida de todas as pessoas. Inevitavelmente o governo terá ali na frente que jogar uma boia, eu digo uma boia, mas uma ajuda financeira para as empresas, não tem outro caminho? Não, isso não tem outro caminho, é imprescindível, né? Vai precisar de muito recurso financeiro a longo prazo para poder suprir esse momento, e não só para as empresas, né? Precisa também isso para as pessoas físicas. Até agora veio alguma coisa para as empresas ou nada? Existem algumas negociações, né? Os bancos já estão disponibilizando algumas linhas de crédito, mas não chega a ser uma situação assim bem consistente. Sim. Bom, para fecharmos a notícia do dia da sexta-feira, e uma rápida palavra tua também, a demissão, o pedido de demissão que partiu dele, do ministro Sérgio Moro, deixando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é uma baixa considerável para o governo Bolsonaro? Com certeza, é um momento aí, foi agora praticamente, né? Então a gente vai ter que ver digerir ele ainda. Quais serão as consequências disso. Sérgio Moro é um símbolo, né? E foi um símbolo aí no combate à corrupção, foi um dos ministérios aí mais importantes dentro da presidência da República. Com certeza isso vai ter um grande abalo aí no governo. Daniel, obrigado pela tua disponibilidade na tua agenda corrida também, obrigado por ter estado com a gente aqui na TV Serra Farroupilha. Te deixo com a palavra final nesta câmera aqui, a tua mensagem também para a população, para a classe empresarial, enfim, nesse momento, o que dizer? Bom, obrigado por estar aqui. É um momento, com certeza, que é indelicado para a gente, super difícil de falar, porque a gente não sabe exatamente o que acontece, o que vai acontecer, e o que a gente precisa nesse momento é continuar a vida, ter perseverança, nunca perder a esperança, viver um dia por vez, né, nesse momento, porque a cada momento as coisas vão mudando. A gente espera que aqui no Brasil não tenha
esse pico tão esperado, né, desse Covid, como foi em alguns outros países. O nosso clima acaba nos propiciando isso, tomamos as atitudes corretas. Temos sérios problemas de infraestrutura na área da saúde, principalmente, porque a gente já tinha um sistema de saúde que ele fica sobrecarregado em condições normais. Então, a gente espera aí que tudo dê certo e a gente vai vencer mais essa e a vida vai continuar e as coisas vão se ajustando. Ótimo, obrigado Daniel Bump, ex-presidente da SIX, também empresário do setor da alimentação aqui do nosso município, pela leitura, enfim, um momento sempre de muita dificuldade. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia, colocando novamente as nossas máscaras, os nossos EPIs, equipamentos de proteção individual. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais esse programa. Um forte abraço, a gente se encontra e a gente se vê aqui pela TV Serra Farroupilha. Até a próxima!